Hoje quero fazer um pouquinho de faxina aqui no canal, porque eu tenho notado e eu tenho sido informado de que alguns dos meus vídeos estão sendo usados por católicos para criticarem evangélicos. E embora eu tenha tecido críticas, certamente a igreja evangélica, de modo geral, eu quero deixar muito claro que eu sou um protestante, eu sou um bispo de uma igreja, ou seja, eu sou um pastor de pastores. A minha função episcopal é de pastorear pastores. No caso da minha igreja, eu sou o bispo primaz, ou seja, eu presido toda a denominação, como pastor dos pastores e bispos desta denominação. Não é uma função administrativa, é uma função pastoral na nossa igreja, que é uma igreja pentecostal de origem. Ela é reformada, ou seja, ela é pentecostal de origem e de experiência. Cremos nos dons, na continuidade dos dons do Espírito Santo ainda nos dias de hoje, oramos pelos enfermos, mas nós somos protestantes reformados na nossa doutrina, ou seja, na minha fé. Eu não sou católico, eu me reporto aos pais da igreja, ou seja, ao paleocatolicismo, ou seja, antes de Roma, né, ao catolicismo pré-romana, pois a fé cristã, uma vez recebida, foi fielmente trabalhada e constituída pelos discípulos dos apóstolos, os credos apostólicos, o credo de Niceia, o credo niceno constantinopolitano, esses credos fundamentais que nos dão a base, a tradição com T maiúsculo, né, a tradição, a grande tradição cristã de como se deve interpretar as Escrituras. Uma das razões principais pelo qual eu não sou católico, porque o catolicismo se reporta à tradição independente das Escrituras e coloca de fato a tradição acima das Escrituras, dizendo que as Escrituras são subservientes à igreja em si, que a igreja não é fruto das Escrituras, mas as Escrituras são fruto da igreja, e portanto a igreja legitimamente continua a evoluir teologicamente através do magistério, formando novas doutrinas. A doutrina, por exemplo, da veneração de ícones é uma doutrina que não é bíblica. A doutrina sobre o nascimento virginal de Maria não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina católica, tradicionalmente católica. A doutrina da sua morte e assunção de Maria também não é uma doutrina bíblica, não há fundamento bíblico. E como um protestante, nós afirmamos a Bíblia como a regra máxima de fé. Ela não é apenas um recurso subserviente à igreja, ela é a autoridade sobre a igreja, é a palavra de Deus. Não a palavra da igreja, é a palavra de Deus. A igreja é legítima enquanto ela for fiel a esta palavra. E nesse sentido, eu sou profundamente protestante. Minha crítica, em grande parte, aos meus irmãos protestantes, principalmente evangélicos, e aqui há nuances de diferença, claro que teria que explicar, isso é uma coisa bem mais elaborada, né? A igreja evangélica, digamos, é a igreja protestante do popular, né? Mas que reúne coisas mais diversas, e algumas que não são nem cristãs, né? Caem nessa categoria de evangélico, né? E a própria categoria é baseada em alguns fundamentos que são rasos, não são profundos, não são teologicamente profundos, são muito rasos, ou seja, é biblicista, mas que tipo de biblicismo, né? É crucicêntrico, mas não cristocêntrico, ou seja, crucicêntrico, ou seja, tudo é a cruz, tudo é a decisão de seguir a Cristo. Uma vez que você decide, você está dentro. Em vez de falar sobre santificação, a necessária vida que acompanha a salvação, né, a justificação pela graça somente, né, e a santificação. Muitos evangélicos nem se importam mais com a santificação. O próprio papel das Escrituras como absolutamente
inerrantes e suficientes. Muitos evangélicos hoje, até batistas, estão questionando as escrituras como suficientes. E nesse sentido, muitos jovens pensantes, jovens evangélicos, né, pensantes, estão dizendo, aqui está meio sem chão, está sem raiz. E estão erradamente e tragicamente lançando mão de um catolicismo meio assim, queremos voltar às origens. Gente, voltar às origens é voltar à boa fé de Calvino, boa fé de Lutero, ou pula para boa parte de Tomás de Aquino, pula para Agostinho. Quer voltar às origens? Volta a Atanásio, volta a Irineu, Inácio, a Clemente, volta especialmente Agostinho, para não falar em Boécio, filósofo, né, e outros, os capadócios, né, Gregório Nissa, Gregório Nazianzen, Basílio o Grande, Gregório Magno, por exemplo, pode voltar para ele, né, porque o Calvino chamava o último papa bom que prestava, né, mas voltar às origens, para voltar para Roma, Roma não é a origem. Roma não é a origem da igreja, não é a igreja que Jesus fundou. Agora, nessa discussão, aqui vem a parte da faxina. Há pessoas que, de uma maneira muito soberba e muito condescendente, falam para mim coisas que, francamente, me levam a bloquear a pessoa. Na semana passada, alguém falou assim, larga desse osso, menino, e volta para a igreja católica. Eu não sou uma pessoa soberba, não faço questão de ser tratado de maneira deferente, mas tratar com respeito, respeito é bom e eu gosto. E temos que ter respeito uns pelos outros. E me chamar de menino não convém. Essa pessoa foi bloqueada, e eu vou bloquear qualquer um que entrar de sola nessa de tentar me denigrir ou me diminuir, como se vocês estivessem assim, montados na carne seca e eu sou apenas um mero menino perdido numa selva teológica. Não sou. Eu sou um mestre em teologia e tenho 44 anos de ministério, tenho me dedicado ao bom pastoreio do povo de Deus e nos últimos 30 anos ao bom pastoreio de pastores e bispos. Isso não me faz de alguém especial, sou um pecador, sou um miserável pecador salvo pela graça de Deus somente, a graça de Deus. E eu estou aprendendo, eu estou lendo, eu leio constantemente. Mas me chamar de menino e tentar dar uma de, você, pobrezinho, você não é um católico, você tinha que ser mais católico, volta para a igreja-mãe. A igreja católica não é a igreja-mãe, é uma igreja romana, e uma igreja enormemente desviada das suas origens. Enormemente desviada das suas origens. O papado não é das origens. Parece que o purgatório não é uma doutrina bíblica. Essas coisas, e para protestantes irem para a igreja católica porque estão cansados da sua igreja, eu acho que é um tiro no pé. E um enorme erro, pensando que por causa daqueles prédios lindos, por causa da hierarquia, por causa das vestimentas, aquilo lá que é raiz. Não, não é raiz. Aquilo lá está enormemente enfeitado e com muitos acréscimos que não são bíblicos. Então, bom, vamos botar isso assim, e eu vou explicar mais, né? Vou falar sobre a ceia, o batismo, sobre o papado, posso falar sobre Maria, vamos falar, porque eu creio que a igreja mais católica que existe não é a romana, é a protestante, porque foi na reforma protestante que se resgatou as velhas doutrinas dos pais da igreja. O autor mais citado nas Institutas de Calvino foi Agostinho. Agostinho, que foi o teólogo que formou doutrina católica durante 1000 anos. Né? E 90% do que Tomás de Aquino escreveu nem foi discutido pelos reformadores. Somente as coisas que eles viram como desviados ou desvirtuados do seu propósito original e da boa doutrina dos pais da fé. Bom, antes de lá vem um helicóptero.
Eu estou tentando tratar esse estúdio um pouquinho, mas vai demorar mais algumas semanas. Já encomendei uma janela que vai fechar mais, que eu estou aqui eu mudei para um lugar que é assim, rota de aterrissagem no aeroporto. Então, tem que tratar isso. Mas, antes de terminar, como sempre, deixa eu lembrar que a cada dia, cada um de nós que cremos em Jesus Cristo tem Deus para glorificar, Jesus para imitar, salvação para desenvolver com temor e tremor, um corpo para glorificar a Deus, pecados para confessar, virtudes para adquirir, o inferno para evitar e o céu para alcançar, a eternidade para não perder de vista, tempo para remir, vizinhos para servir, o mundo para desfrutar, a criação para cuidar, ofensas para pacientemente suportar, bondades para voluntariamente praticar, justiça para almejar, tentações para vencer, e a morte possivelmente sofrer. E em tudo isto, o amor de Deus para nos sustentar. Eu volto. Até a próxima.